Aquele instinto cuidador das mulheres também se estende aos animais. Muitas mães de pets tratam os bichinhos que nem gente. Dividem cama, levam para shopping, restaurante ou mesmo investem uma nota em artigos como berço, chupeta, roupa e brinquedos. O que a gente não sabe ao certo é o papel que esses bichinhos cumprem na vida das mulheres solteiras e que vivem sozinhas. É por isso que o Elas por Elas de hoje fala sobre mulheres e os bichos de estimação. Não sai daí, que o programa está só começando. Muitas mulheres escolhem não ter filhos. No entanto, para muitas delas, ter um animal de estimação pode ter o mesmo significado. Não importa a motivação para virar mãe de pet. O fato é que é um amor imenso, segundo elas. E para as mais solitárias, ter um gato, cachorro ou qualquer outro animalzinho virou sinônimo de saúde mental. No Elas por Elas de hoje, a gente conversa sobre o papel dos animais de estimação na vida da mulherada. E para nos ajudar a entender todos os detalhes sobre o assunto, a gente conversa com a psicóloga Luana de Almeida e a veterinária Giovana Anderlini. Tudo bom? Tudo. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. E o assunto de hoje é bom, né? Descontraído, animal de estimação, mas envolve muita coisa, né? Das nossas emoções, do nosso dia a dia. E aí eu queria saber de Luana, né? Como psicóloga, entende do comportamento humano, qual, assim, a primeira coisa que se pensa quando uma mulher vai adotar um animalzinho? Então, muitas mulheres adotam os bichinhos para ter uma companhia, né? Dentro de casa, principalmente se ela morar só. E acaba que os animais, eles são nosso apoio emocional também. Eles não podem ser, claro, tudo, né, que a gente tem, porque, de fato, é colocar uma responsabilidade muito grande para eles. E pode acabar gerando alguma dependência emocional. E aí já não é mais algo saudável. Ter um bichinho, né, como um apoio emocional é importante para não se sentir tão solitário. E, além disso, os animais, eles nos ajudam muito com a comunicação, né? A gente acaba socializando mais, mesmo que seja com um bichinho, mas isso ajuda muito na nossa socialização. Ou seja, ajuda para que a gente não tenha... A pandemia florou muito isso, não foi? Foi. Muita gente sozinha, veio aquela história de planta gente que e adotou. animal, planta muita e gente animal. adotou. Muita gente adotou Verdade. bichinhos. E é importante, né? E, doutora, e qual é a vivência, assim, de clínica? O que é que a sua vivência traz, assim, pra gente, enquanto mulheres em busca de ter a companhia de animais? Olha, eu vejo transformações, né? E muitas das vezes as mulheres se sentem com a necessidade de uma troca afetiva, né? Então, de ter uma companhia, de chegar em casa e ser bem recebida e receber aquele acolhimento, né? Existe uma lealdade dos animais muito grande. E quando a gente traz assim para o universo pet, a gente traz para o cão, para o gato, alguns pets não convencionais, como aves, por exemplo, né? Como calopsitas, que têm uma interação muito grande. Então, é um conjunto de afeto que faz muito bem, né, para as pessoas. E as transformações acontecem, e é muito interessante porque são para mulheres sozinhas, são para mulheres que já têm filhos, que os filhos já saíram de casa e tem aquele ninho vazio, né? E aí o animal vem para aquela família e ele supre uma falta de um cuidado, uma atenção, né? Quando a gente percebe, por exemplo, o que é que acontece muito nas famílias, que isso é minha rotina. Aquela família cede ao pedido de um filho.
Então, quando as crianças começam aproximadamente com 8 anos, 9 anos, a insistência. Mãe, Eu tenho que eu me quero. preparar. Tem Eu que se tenho preparar. uma aqui daqui a pouco. E aí vem aquela coisa, né? Não, mãe, por favor, eu quero. E aí a postura da mãe, né, como nós mulheres, eu costumo dizer que nós somos polvo, porque nós temos vários tentáculos fazendo 1000 coisas. Verdade. E aí a mãe fala assim, olha, eu vou, mas quem vai cuidar é você, quem vai botar comida é você, quem vai levar... O senso de responsabilidade Tudo também Isso, com desenvolve, né? certeza. Isso é Ajuda a maravilhoso. desenvolver o senso de responsabilidade na criança. Só que a gente tem que entender que algumas coisas, existe a dependência da mãe ou de alguém para levar. Isso. Para levar para o veterinário, para tomar vacina, para qualquer necessidade que aconteça. E aí, a vivência durante tantos anos de clínica, e 25 anos, é quase o mesmo padrão. É assim, primeira consulta, vacina. Doutora, eu trouxe, mas o cachorro é dele, viu? Explique para ele, porque eu já disse, vai botar um animal em casa, mas vai cuidar. Claro, aí eu explico para a criança tudo. Olha, não pode alimentar assim, vamos seguir as rotinas diárias, cuidados, higiene e tal. No segundo mês, já vem assim, mas é uma graça esse cachorro, doutora. Olhe atrás de mim. E eu não sei, viu? O que é que tem comigo? E aí, quando chega lá no terceiro, quarto mês, é assim, é o amor da vovó, porque é ir atrás da vovó e só quer dormir com a vovó. Então, é um complemento e é uma coisa tão boa que se traz para uma casa, um animal. E também é preciso que a família esteja aberta a isso. Com né? certeza. Porque muitas das vezes também acontece das pessoas perguntarem assim, meu filho está querendo um animal, né? Eu tenho filhos, então as mães dos amigos me perguntam, está querendo. E aí, o que eu faço? Não sei o que. Aí eu falo, olha, saiba que o animal vai ser do seu filho, mas você precisa demandar um tempo e atenção, porque esse animal precisa de cuidados, ele precisa de interação social, ele vai viver pelo menos 15, 20 anos, seu filho vai crescer, seu filho vai para uma faculdade, seu filho vai morar fora, seu filho vai trabalhar. E assim, esse pensamento tem que ser mais extenso do que o momento de presentear a criança com um animal. Então, isso é muito importante que se converse, porque traz muito benefício, mas a gente tem que entender que tem uma vida longa aí pela frente, né? Quando eu falei no início do programa, eu falei no papel, né? Então, qual é o impacto mesmo, assim, tanto das casadas com filhos, que cedem a pedido dos filhos, quanto para as mulheres mais sozinhas, que foi que eu foquei mais, que eu pensando na pandemia, que foi, né, aquela onda de adoções. Ajuda na autoestima? Como é que impacta, assim? Então, quando a gente adota um bichinho, né, principalmente na pandemia, que foi o que aconteceu muito, de pessoas adotarem muitos animais, é mais no sentido de ter uma companhia, né? Sim. As pessoas conversam com os bichinhos. De conversar, porque tem pessoas que conversam. E assim, saudável, né? Da mesma forma que conversar só também é saudável. E é importante, né? Você ter essa socialização com seus animais. Além disso também, né? Antes mesmo, quando já não tinha mais, né? A pandemia não estava tão em alta. É importante, né, ter o bichinho para que possa fazer algum tipo de caminhada. Porque quando você tem um cachorro, você precisa passear com ele, né? Ver a luz do sol, ver as pessoas. E aí você consegue encontrar outras pessoas, fazer novas amizades, fazer amigos que têm outros pets, né? Verdade. E é importante para socializar. E é importante que o bicho também socialize, né? Porque ele precisa desse contato com outros animais. Porque, enfim, ele é um ser social também, como a gente. E quando a gente... É isso, quando a gente fala muito de ter um bichinho, o impacto mesmo é nesse sentido, de ter uma companhia. De ter um bichinho ali que ele possa estar sendo o nosso apoio emocional também, né? Ser o nosso confidente, ser o nosso companheiro para tudo. Hoje em dia tem restaurantes, Tem shoppings, pet friendly, né? Pet friendly, que as pessoas levam, minha companhia vai ser o meu cachorrinho, o meu gatinho, e vou levar para o shopping, vou levar para o restaurante. Tem comida no restaurante que está lá no cardápio, a comida para o pet. Isso. É incrível. E aí,
pegando essa história de mercado, né? Acho que a doutora Giovana pode falar para a gente melhor. Existe uma indústria ao redor, né? É roupa, é sapato. E aí, como é que isso vem aí no dia a dia mesmo dos bichinhos? Eles assumem um lado muito importante porque eles não julgam, né? Sim. Então, as pessoas, diante de um animal... Tem gente que gasta muita grana, investe muita grana em coisas para os animaizinhos. Justamente. Então, eles começam a ocupar esse espaço. Agora, existe sim um mercado muito grande e é preciso ter uma visão correta para que não se humanize demais. Entendo. Né? Então, assim, o animal ele tem os seus instintos naturais, não é? E a humanização, de certa maneira, acaba atrapalhando um pouco algumas situações. Por exemplo, perfumes demais. Ao longo dos anos da vida de um cão ou de um gato, não vou nem falar do gato, porque o gato simplesmente detesta qualquer coisa no corpo dele. Mas, assim, perfumes, a longo prazo, ele pode ser um gatilho para uma alergia no futuro. Né? Eles têm um olfato muito mais aguçado que o nosso. Então, um perfume que a gente sente é muito cheiro. Então, há algumas humanizações, né? Eu já tive situações de fazer intervenção perante um tutor que queria botar um piercing, né? E aí eu expliquei para ele, olha, isso você pode estar enquadrado como maus tratos, porque perfurar, e é uma coisa que ele pode coçar, arrancar. Então, são coisas que a gente tem que ter o olhar de até onde o animal precisa ou não daquilo. E né? mulher tem aquele instinto cuidador, não é? É. E a gente coloca muita coisa. Tem gente que compra chupeta, compra mamadeira. Até que ponto isso, Luana, é saudável, pode ser bacana aí para a pessoa que está entrando nisso, adotando um bichinho? É como a Giovana falou, né? Ter cuidado para não humanizar o pet, porque ele não é humano. A interação com o animal ela é importante, mas ela não substitui a interação humana. Ela não substitui a socialização humana, que também é importante. E a gente não pode tirar esse... Como tem pessoas que falam, né? Ah, eu prefiro bicho do que gente. Ah, eu prefiro meu gato do que certas pessoas. E tudo bem, né? Às vezes a gente vai acabar preferindo os nossos pets em relação a outras pessoas, mas ela não pode substituir uma relação humana, né? Nós, como seres sociais, precisamos desse contato, dessa conexão humana e temos que ter cuidado para não fazer isso com os animais. Porque eles não podem ter esse papel na nossa vida de substituir uma interação humana. Porque o que acontece? Acaba sendo algo de muita responsabilidade também pro bichinho, mas assim, interfere principalmente na socialização daquela pessoa com os outros. Entendo. E não se torna mais algo saudável. Porque você ter um bichinho, sim, você precisa se dedicar a ele. Mas você não pode abrir mão da sua vida, das suas coisas, dos seus afazeres, em detrimento daquele bicho o tempo inteiro. Porque também é importante você se cuidar, né? Também é importante você olhar para você ter cuidado consigo, né? Enfim. E acaba que colocar o animal nesse local de humano deixa que você pense que, por exemplo, aquela pessoa, aquele animal, ele é como um filho para você, né? Por mais que um animal, as pessoas falem, eu sou mãe de pet, não sei o quê. Sim, claro, né? A gente tem esse afeto, né, por bichos. E eu falo, né, por experiência própria, porque eu também tenho um gatinho que está há 9 anos comigo. Então, assim, eu tenho, de fato, um afeto por ele muito gigante, né? Mas, obviamente, não substitui as outras relações que eu tenho, que são relações com outras pessoas, relações com amigos, relações com familiares, né? Então, o bichinho pode ser uma alavanca, né? Como você falou, do passeio ali, no dia a dia, levou... A gente vai dar uma pausa agora, aqui no estúdio, para a gente ouvir a Letícia. A Letícia foi a um shopping da cidade para ouvir as mães de pets, o que é que elas acham em relação à saúde mental
E esses bichinhos, o que é que você traz de bom pra gente, Letícia? O encontro de duas espécies diferentes, os seres humanos e os pets, que se entendem e se completam. Eles já fazem parte de 140 milhões de lares brasileiros e já fazem parte da família, não é mesmo? E é por isso que o Elas por Elas de hoje está aqui nesse shopping da capital alagoana para conversar um pouquinho com as mamães de pets. Por que você decidiu ter um pet? Para mim, animais são seres que estão presentes na nossa vida na forma de anjos. Eles alegram quando você está triste, melhora o seu dia em qualquer ocasião, às vezes. Então é uma coisa fantástica, eu indico a qualquer pessoa. Eu quis essa experiência e eu tenho 5 animais em casa, 5 cachorrinhos e tenho um gato. Em especial, o que a Pretinha que está aqui com a gente significa para você? Ela é minha melhor amiga. Ela é o anjo que Deus colocou na minha vida. Não tenho explicações para falar o quanto ela é importante para mim. O quanto ela te ajudou emocionalmente? Pretinha foi minha companheira desde o início da minha faculdade. Eu ganhei a Pretinha quando eu tinha 16 anos. Para mim foi um dos maiores presentes que eu tive, porque era um ser vivo que eu ia tomar conta. Então eu tive uma noção também de responsabilidade. Eu acredito que se você tem uma criança e tudo mais, ter um animal é uma situação positiva para criar responsabilidade nessa criança. Então o animal também tem essa forma de educar. Sem contar que, como eu disse, era minha melhor amiga e ela era quem me dava mais estabilidade emocional para lidar com a maioria das situações difíceis na minha vida. Quantos pets você tem? Tenho uma só. Por que você decidiu ter um? Porque antes a gente achava a casa meio desanimada e também porque a alegria, né? Quando você chega em casa, um animalzinho faz toda a diferença na família. Desde pequena eu queria ter, mas os pais não aprovavam, porque tinha que cuidar, tudo mais. Mas aí, quando fui crescendo, minha mãe acabou aprovando e também se apegando. Qual o seu pet? Meu pet é um poodle, agora ela está com 17 aninhos, mas a saúde de ferro. Ele te ajuda emocionalmente? Muito, muito. Ela é o xodó da família e entende quando você está triste, quando está feliz. Ela até sente as mesmas emoções que a gente. Se a gente estiver passando por algum problema, ela fica mais quieta. Agora, se a gente estiver muito animado, muito feliz, ela sempre está junto, brincando e tudo, nem parece que é uma idosa. Você é mamãe de qual pet? Sim, é vira-lata. Por que você decidiu ter um? Eu amo muito animais. Sei lá, não já uma força positiva, não sei, é muito bom, só sei que é muito bom. Te ajuda emocionalmente? Sim, muito. Quando eu estou triste, ele vem, me abraça, fica me cheirando, aquele carinho, aquele amor. Eu amo demais animais. É isso. O que ele significa para você? Tudo, né? Tudo mesmo. Não tem palavras para explicar, porque eles são um amor de bichinho, né? Dócil demais também. É impossível você olhar para um animal e maltratar, porque eles só transmitem amor pra gente. E eu amo demais isso. Qual o seu pet? Eu tenho 2 gatinhos adotados. Por que você decidiu ter? Porque eu sempre gostei de animais e os gatos sempre foram meus preferidos entre os dois. Mas a adoção por si só deles foi mais conveniente para mim, sabe? Eles são muito apegados, diferente do que falam sobre os gatos. Eles te ajudam emocionalmente? Ajudam, acho que ajuda toda pessoa que tem um gatinho, um cachorrinho. Eles são animais maravilhosos. O emocional da gente, em qualquer sentido, né? Você está triste, se você está precisando de alguma atenção, são maravilhosos os animais. O que o Atos significa para você? Bem, o Atos é um pet, né? E eu acho assim que a gente não pode ter uma pessoa, um serzinho melhor para ser um amigo, né? Se existe o ditado que diz que o cão é o melhor amigo do homem, isso é uma verdade. Eles são super fiéis, eles são leais, entendeu? Funciona como uma verdadeira terapia em casa. Quando a gente chega, tem sempre alguém esperando bem-humorado. Você chega, você pode ter o pior dia do mundo, mas só de olhar para ele e a animação, você já muda o humor.
Por isso você decidiu ter um? Esse é o meu segundo. Eu tive uma mais velha, a Yorkshire. Ela ficou comigo 16 anos, morreu super velhinha, entendeu? E depois eu estava até decidida a não ter mais. Mas aí os meus filhos olharam para o Atos e não teve jeito. Ele já está com a gente há 3 anos. Ele te ajuda emocionalmente? Muito, muito. A minha e os meus filhos. Eu acho que para a criança ter um pet em casa é muito bom, né? Isso gera responsabilidade, carinho, solidariedade, preocupação, saber cuidar do outro. Eu acho que é uma verdadeira aula de como cuidar e se preocupar do outro. É isso, gente. Dá pra ver que esse amor pelos bichinhos é tão singelo e traz o bem-estar, principalmente a nós mulheres. É com você aí no estúdio, Bárbara. Maravilhoso, Letícia. Muito obrigada por ter trazido esse fofurômetro aí estourando, né? Muito, muito bem que esses animaizinhos fazem para tantas mulheres, né? Tantas pessoas. Na minha gravidez, inclusive, minha gatinha Juju, assistindo a matéria, eu me lembrei como ela foi minha companheira, que eu fiquei muito só, e ela veio para cumprir esse papel, assim, me acompanhar, e muito especial, ela fica num lugar muito especial, né? Doutora, queria falar um pouco sobre adoção responsável, né? É importante a gente ter essa consciência para, quando a gente dá um passo desse, não abandonar depois, devolver. Isso. Como é que, qual é o recado que a senhora deixa? Bom, em primeiro lugar, que coisa linda para a gente que vive, né, para cuidar desses seres tão incríveis. Assistir isso tudo é muito lindo, é muito emocionante. E assim, essas palavras dessas pessoas, a gente não precisa dizer mais nada, né? Tá tudo explícito. Que aula, né, que a gente recebeu através dessas entrevistas, sensacional, né? E quando se decide ter um animal, é preciso que haja uma consciência muito grande. Por quê? Porque quando a gente recebe um animal para o nosso convívio, como anteriormente falei, precisa ter a consciência de que existe uma demanda de tempo, de dedicação, de qualidade, e isso tudo envolve uma coisa chamada posse responsável. Você, como tutor, você tem a posse e a responsabilidade sobre aquele animal. Então, tem que prover para ele saúde, alimentação, educação e socialização. A educação que a gente fala é cuidados de necessidades fisiológicas, cuidados para que ele não vá ingerir nenhum objeto estranho, nenhum produto tóxico. Tem que existir esse cuidado. O cuidado de prover uma saúde, para que ele receba vacinas, para que ele receba atendimento médico, uma boa nutrição para que haja um desenvolvimento corpóreo, adequar aquele animal à necessidade daquele porte. Por exemplo, a gente não pode colocar um animal que tem uma necessidade de espaço num ambiente fechado, como muitas das vezes a gente vê no lado médico veterinário, alterações estruturais, ósseas, porque é um animal de porte grande criado numa área de serviço. Então, tudo isso envolve a posse responsável, que é justamente você saber o benefício que você tem que fazer para aquele animal, né? Para que ele possa ser saudável, para que ele possa, você chegar em casa e ele te receber com essa alegria, com esse amor, com essa maravilha que é ter um animal em casa. Mas é a responsabilidade do humano fazer isso. E aí, quando se adquire um animal por impulso, aí entra na sua pergunta, né, em relação a abandonos, existe esse risco, porque não é uma coisa que foi pensada. Pode ser que dê tudo muito certo, que seja lindo e que aconteça como muitas das vezes acontece. Mas pode ser que, de repente, aquele animal não está adequado para aquela família. É uma pessoa que sai 6 da manhã, volta 10 da noite, e é um animal que precisa de interação. Ele fica ali sozinho dentro de casa. Então, ele vai roer uma coisa, ele vai ocupar o tempo. Estressa muito, né? Então, assim, são coisas que tudo tem que se analisar um pouco antes para que haja posse responsável e não o sofrimento deles. Porque aí eu já venho para o meu olhar de amor por eles. É assim, quando ele participa daquela família, ele ali começa a ter a devoção àquela família.
E de repente ele vai ser trocado. Ele vai ser substituído para uma outra casa. E de repente aquela não deu certo, vai para outra. O emocional desse animal também fica abalado, né? E Luana, qual é o recado final aí, que depois da gente ouvir tanta gente aí com um animalzinho fazendo esse papel tão forte, né, na vida delas, qual é o recado final que você deixa para as mães de pets? Aproveitar a companhia deles, principalmente porque quem tem um bichinho em casa sabe como é importante ter aquela companhia. Como mesmo a última entrevistada disse, né? Acho que ela falou muito bem sobre como é uma responsabilidade você ter um animal. E sobre como é bom você chegar em casa, você pode ter tido o pior dia da sua vida. Se você chegar em casa, você vê o seu bichinho, muda tudo, né? Muda porque você começa a ficar alegre. E assim, quando a gente tá perto dos nossos animais, a gente libera níveis altíssimos de ocitocina, que é o hormônio do amor, né? E por isso a gente fica tão alegre quando tá com eles. Por isso que é tão bom estar perto deles, né? Então, aproveitar muito esses animais, o tempo que eles têm ali para estar com a gente, porque, como a Giovana mesmo disse, né? É um ciclo de vida, não é como quando você tem um filho, e aí você vai preparar aquele filho para a vida adulta, né? E tudo mais. Então, é entender que ali há um ciclo de vida, que provavelmente aquele bichinho vai embora antes de você, e que você precisa se preparar para... Não é nem se preparar, porque eu acho que não tem como a gente se preparar para a morte, né? Mas entender que é um ciclo que se finda, mas que aquele animalzinho vai estar para sempre na sua vida, na sua história, né? Você nunca vai esquecer dele. E que ele é importante, né? Que ele é parte da família, sim, porque os animais fazem parte da família, né? Claro. Não, a gente não pode dizer que não, eles fazem. E, além de tudo, entender também que eles não devem ser um substituto do ser humano. Porque eles não são, né? Eles não vieram para cumprir esse papel. Complementação, né? Exatamente. Essa ideia seria essa. Exatamente. Eu agradeço demais a presença de vocês. O papo obrigada. foi muito bom. Foi ótimo. Se deixar, a gente vai longe. É verdade. E você de casa, se identificou, não conseguiu acompanhar o programa lá do início e quer acompanhar tudo na íntegra, nosso programa vai ao ar todos os dias no canal aqui da TV Cidadã, da TV aberta 35.2, às 8 da manhã e às 8 da noite. Nosso conteúdo também fica disponível nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Além, quem prefere aí escutar no carro ou no ônibus, nosso programa vai ao ar também na Rádio Senado Cidadã, na 105.5. Até a próxima, espero ter sido boa companhia para vocês. Tchau, tchau.